Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves e a aula de hoje, fazendo ainda parte do nosso módulo de urgências torácicas, será a imagem no TEP. Muito bem. A doença que a gente mais conhece como sendo embólica no pulmão é aquela relacionada à trombose venosa profunda. Então, é a trombose, é o tromboembolismo venoso, né? Então, é a associação de um TEP relacionado a uma trombose venosa profunda, que é de onde originou o êmbolo. No entanto, existem outras situações nas quais ocorre também doença embólica no pulmão não relacionadas a um coágulo. Por exemplo, embolia séptica, embolia tumoral, embolia gordurosa, por líquido amniótico e até um corpo estranho que se desprendeu de um catéter de infusão medicamentosa de longa permanência ou um eletrodo de marca-passo que rompeu, se fragmentou e o fragmento avulsionado fica ou dentro do coração ou pode ganhar a artéria pulmonar em um dos pulmões, certo? Mas existem algumas situações nas quais o coágulo se forma dentro do pulmão, não vem de nenhum lugar. Então, são doenças que predispõem a uma trombose espontânea. São as vasculites, as discrasias sanguíneas, a desidratação profunda, as síndromes paraneoplásicas. No entanto, a gente sabe que, hoje em dia, a Covid-19 é uma das causas em que você pode ter infartos pulmonares relacionados a trombos que não migraram de lugar nenhum. Você não tem evidência disso. É claro que é uma doença que também predispõe à trombose venosa profunda. Então, esses pacientes podem ter o TEP por trombose venosa profunda que migrou o coágulo. Mas a gente sabe que existe uma trombose espontânea, uma microtrombose espontânea relacionada ao Covid. Muito bem, como é que se dá a fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar de natureza venosa? Você tem um quadro inicial que é a trombose venosa profunda. Quase sempre de membros inferiores, mas eu já vi casos de membro superior, paciente com neoplasia, fazendo parte da síndrome paraneoplásica, não por trombose espontânea, mas uma trombose espontânea intrapulmonar, uma trombose venosa de membro superior e que o trombo migra e vai para circulação pulmonar. Trombos que são criados dentro da cavidade cardíaca, né? Mais comumente na atrial, mas eventualmente aneurismas ventriculares que são mais comuns à esquerda, eventualmente serão à direita, você pode encontrar coágulo e esse coágulo migrar para a artéria pulmonar. Então, ocorre essa migração do trombo, que ganha a circulação pulmonar, a rede capilar, e, obviamente, se for um coágulo muito grande, vai parar antes disso. Ou numa artéria subsegmentar, ou segmentar, ou lobar, ou uma artéria principal, e até mesmo no tronco da artéria pulmonar. E aí surge o quadro de tromboembolismo pulmonar de natureza venosa. Comumente, os lobos mais acometidos são os lobos inferiores. Nada impede que você tenha um TEP exclusivamente para lobo superior direito, por exemplo. Em 62% dos casos, serão múltiplos, mesmo que você não esteja vendo. Um dado de autópsia, a gente consegue ver muito mais TEP do que a gente imaginava. Cerca de 50% será bilateral. E o infarto pulmonar, que ocorre até tardiamente, difícil acontecer numa fase aguda, emergencial, vai ser numa minoria dos casos que essa imagem vai aparecer. Então, está aqui a fisiopatologia, o coágulo pode ocluir parcialmente ou totalmente o vaso. Certo? E aqui a imagem anatomopatológica, num trombo em cela, uma artéria pulmonar bem calibrosa principal e se estendendo aos seus ramos secundários. Bom, o quadro clínico todos conhecem, uma dispneia de instalação súbita, dor pleurítica acontece com uma razoável frequência, geralmente associada aos infartos mais periféricos, claro, mesmo que não tenham expressão imaginológica, tosse e hemoptise. Bom, existem várias maneiras de vocês fazerem o diagnóstico. A gente vai, obviamente, enfatizar aqui o que a imagem tem para contribuir, mas mesmo para radiologistas é importante que se saiba o que aconteceu antes desse paciente chegar à sala de exame para fazer uma angiotomografia, né? E começa tudo na sala de emergência, quando você colhe a história do paciente e vai começar a criar um score clínico
de probabilidade para TEP para aquele paciente. Tá? Eletrocardiograma eles vão fazer por vários motivos, nós vamos ver, não só para ver se há dados que corroborem com o diagnóstico de TEP, mas para afastar a possibilidade de doença isquêmica aguda do miocárdio. As alterações laboratoriais, entre as quais o dedímero é o mais famoso, vamos discutir isso, e, por fim, os exames de imagem. O score clínico, existem vários scores, o mais atual, de PISA. Eu, particularmente, tenho muita simpatia pelo protocolo de Wells, tá? Os critérios de Wells. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. É só para vocês terem uma ideia, vou mostrar só um protocolo, só para vocês terem uma ideia do que o emergencista faz para chegar e falar assim, olha, a probabilidade é razoavelmente grande, eu vou pedir uma angiotomografia para confirmar. Então, os critérios que ele utiliza são esses aqui. Uma suspeita de tromboembolismo venoso, então ele já clinicamente percebe lá uma emplastação da região poplítea, sinais flogísticos, edema, né? Chega à conclusão que é plausível esse diagnóstico. Alternativa mais provável de embolia pulmonar, frequência cardíaca alta, imobilização ou cirurgia nas 4 semanas anteriores, tromboembolismo venoso ou embolia pulmonar prévia, hemoptise e doença maligna. Então, ele, de posse dessas informações que ele vai colher na anamnese e no exame físico, ele vai pontuar. Muito bem. Então, se esse paciente tiver uma pontuação baixa, ele tem uma probabilidade baixa para ter embolia pulmonar. Aqui é o paciente que está numa fase intermediária, então ele tem um risco moderado para embolia pulmonar. E mais de 6 pontos, ele vai ter uma alta probabilidade, um alto risco. Muito bem, de posse disso, ele pode lançar mão de exames nos quais o valor preditivo negativo seja alto sem necessidade de muita invasão do paciente ou exposição ao iodo, por exemplo, que é o mais preocupante no caso. Para excluir de vez o diagnóstico. Em outras ocasiões, o risco é alto, ele parte para um exame mais conclusivo que possa confirmar o diagnóstico. Eletrocardiograma. Todas as alterações que vocês estão vendo aqui são inespecíficas, porém, algumas delas são preditoras de prognóstico ruim, porque traduzem uma sobrecarga do ventrículo direito. Então, mais do que confirmar o diagnóstico, ainda que você no eletrocardiograma algumas dessas alterações estejam frequentemente presentes, né? Você está mais preocupado ver se tem sinais de gravidade, tá certo? E, obviamente, afastar a lesão isquêmica miocárdica aguda, que pode ser a causa da dor torácica do paciente. As alterações laboratoriais, é importante que esses pontos doentes, em quadro grave, vão ter hipoxemia. E comumente com taquipneia, então vão ter hipoxemia com alcalose. Então, apesar da taquipneia, se ele tem hipoxemia e acidose respiratória, então ele não tem só dificuldade de oxigênio chegar, ele tem com dificuldade de depurar gás carbônico. Então, isso traduz um quadro de TEP maciço ou com um colapso circulatório. Tá certo? A PO2 pode estar normal. E mesmo assim o paciente ter um TEP lá confirmado por uma angio-TC, por exemplo. O dedímero, ele aumenta em várias outras situações, não tem uma especificidade. No entanto, é muito difícil você ter um dedímero normal na vigência de embolia pulmonar. Então, ele tem um valor preditivo negativo importante. Então, vocês veem que aquela probabilidade clínica baixa, mesmo assim você está cismado, você pede um dedímero bem normal, a princípio você fica tranquilo, né? Então, sempre utilizar, valorizar, não é só utilizar, mas valorizar mais nos pacientes de baixa probabilidade clínica. Exames de imagem. Desde a radiologia convencional até a arteriografia, vamos pular aqui a tomografia, deixá-la por último, tá? Mas vamos discutir todas essas aqui. A radiologia convencional, todas essas alterações aqui podem ser encontradas. Telectasias laminares ou discoides, efusões pleurais, corcovas de Hampton, que é aquela opacidade subpleural, muitas vezes de aspecto não arredondado como uma corcova, mas triangular com vértice orientado para o hilo pulmonar, né? A elevação da hemicúpula frênica, a ectasia da artéria pulmonar central,
o sinal de Westermarck, que é justamente a oligoemia com a artéria pulmonar quase sumindo daquele lado, cardiomegalia, sobretudo se for a custa de câmaras direitas, e o edema pulmonar. Tudo isso pode acontecer no TEP, e tudo isso aí é explicado fisiopatologicamente. Então, você tem bom entendimento hoje em dia do que acontece no TEP para que essas imagens apareçam. Todos os casos que eu vou mostrar daqui em diante na radiologia convencional tem TEP confirmado por angio-TC. Tá? Então, atelectasia laminar, essa mais grosseira, de aspecto discoide, paciente com TEP bilateral. Paciente com pequeno derrame pleural, dor torácica aguda, sem febre, hemoptise, hemoptóicos, na realidade, esse paciente só tinha hemoptóicos, e tinha o TEP confirmado à esquerda. A imagem de infarto pulmonar rarissimamente surpreendido na fase emergencial, pode demorar dias para que essa imagem apareça. Poderia ser um infarto, né, pulmonar de um evento prévio. Isso é importante, né? E o paciente está procurando a emergência com um novo quadro de embolia pulmonar. Então, o clínico leva isso em consideração. O paciente teve um episódio há uma semana atrás de dispneia súbita, suportável, ficou em casa e não se assustou. Passou. 2, 3 dias, ele ficou assintomático. Uma semana depois, ele tem de novo quadro de dispneia, esse mais grave, ele fica assustado, vai para a emergência, tem uma imagem do infarto, não do TEP atual, mas do TEP anterior. Olha que lindo esse caso, um TEP maciço à esquerda, então a artéria pulmonar muito pouco expressiva e a evidente oligoemia nesse território aqui distal. Olha, compara com o lado oposto. Qual é o problema da radiologia convencional? 24% das vezes em que você tem TEP confirmado, você tem raio-x normal. Estas alterações todas que eu descrevi para vocês são muito inespecíficas. Eu vou mostrar a lista de novo e a gente vai discutir isso. Então, tem uma sensibilidade e uma especificidade muito baixas, né? Então, olha só, a atelectasia laminar ou discoide pode acontecer em qualquer situação de hipoventilação. O paciente tem dor abdominal, está expandindo um pouco, tem hipotiroidismo, obesidade, neoplasias cerebrais centrais, AVC hemorrágico, uma série de situações em que você pode hipoventilar e fazer atelectasia laminar ou discoide, pós-operatórios. Efusão pleural, a lista é enorme, né? Então, não adianta nem discutir isso, né? Aquela imagem de infarto pulmonar pode ter uma história de trauma, pode ter uma história de infecção, né? E ser por outro motivo, aquela ocupação alveolar ser de outra natureza. Elevação da hemicúpula pode ser constitucional, pode ser uma paresia frênica de outra natureza, pode ser por aumento do volume intraabdominal, uma série de situações que podem justificar uma hemicúpula frênica em situação mais elevada. A ectasia da artéria pulmonar central, um corpo pulmonar, por enfisema, por fibrose pulmonar, pode dar um aspecto semelhante. O sinal de Westermarck, que foi descrito na embolia pulmonar, mas você tem um hilo pequeno com oligoemia pulmonar, simplesmente numa hipoplasia da artéria pulmonar. No Sui James McLeod, por exemplo, você tem um aspecto semelhante. Cardiomegalia, lista enorme. E o edema pulmonar, uma lista enorme também. Certo? Então, por que se faz radiografia de tórax se um número considerável de pacientes tem exame normal, uma sensibilidade e uma especificidade tão baixas, com esses aspectos todos aqui encontrados em várias outras situações que não sejam embolia pulmonar? Primeiro motivo é diagnóstico de exclusão de outras patologias que você já pode surpreender na radiografia de tórax. Um pneumotórax, um edema pulmonar de outra natureza, uma pneumonia, uma fratura costal. E o médico nuclear, quando acionado para fazer uma cintigrafia de ventilação e perfusão, uma das primeiras coisas que ele pergunta, cadê a radiografia de tórax? Ele precisa saber se existem alterações no parênquima pulmonar que vão alterar a comparação da prova de ventilação e perfusão que dificultem o diagnóstico de certeza de embolia pulmonar. Certo? A gente vai mostrar isso melhor na cintigrafia. Ecocardiograma. Vamos começar pelo ecocardiograma transtorácico. Principal indicação é ver se tem sinais de gravidade, não é confirmar o diagnóstico de embolia pulmonar, ainda que você mesmo num estudo transtorácico
eventualmente, você consegue enxergar um trombo dentro do tronco pulmonar ou da artéria pulmonar direita, tá? Mais comumente. A esquerda é mais difícil de você ver. Então, esse aumento volumétrico da cavidade direita, que traduz sobrecarga, ela é valor preditivo de mau prognóstico, né? Então, você quer ver o aumento do VD, uma redução da função dele, uma regurgitação tricúspide, hipocinesia da parede lateral do VD, né? Essas anormalidades, elas não estão presentes em todos os pacientes com TEP, mas quando presentes, podem traduzir um prognóstico pior, tá certo? Já o transesofágico é muito invasivo, mas ele pode, primeiro, surpreender o trombo já em situação central, com uma sensibilidade razoável, uma especificidade muito boa para algumas séries estudadas. E a artéria pulmonar esquerda é de difícil análise. O gás dentro do brônquio principal esquerdo dificulta a identificação de um trombo na artéria pulmonar esquerda. Certo? O trombo periférico você pode encontrar, mas já com uma sensibilidade mais baixa. Então, está aqui um exemplo de um trombo praticamente em cela, né, no tronco pulmonar principal, já querendo cavalgar aqui para o ramo direito e esquerdo da artéria pulmonar. O exame de duplex de membro inferior tem como finalidade verificar se existe a trombose que deu origem ao coágulo que migrou para possível coágulo que migrou para a rede arterial pulmonar. Veja bem, você não encontrar, deixa eu passar o próximo slide aqui, você não encontrar coágulo não é necessariamente uma boa notícia, porque você pode ter migrado todo o coágulo que existia e que você não sabe qual era a quantidade de coágulo que existia, então você não sabe nem se você está diante de um TEP maciço, todo ele já migrou. A única boa notícia nisso tudo, principalmente quando a quantidade era pequena, é que não tem mais coágulo para migrar, ou seja, a possibilidade de um novo evento num curto espaço de tempo, aumentando a mortalidade aumenta diretamente para cada evento novo precoce que você tem. Tá? Então, você pelo menos está livre de um novo evento, porque não tem mais coágulo para migrar. Esses pacientes, quando tem ainda muito coágulo para migrar, é até ponderado a necessidade de colocar um filtro de cava. A anticoagulação do paciente talvez não seja suficiente para evitar que aqueles coágulos se desprendam e ocluam a rede arterial pulmonar. Tá? Bom, ela tem uma especificidade, uma sensibilidade razoável, bem boa, para a trombose venosa proximal. Então, aqui o que eu já falei, o exame normal não exclui a possibilidade da migração completa dos trombos. Tá? Cintigrafia. O que o médico nuclear quer descobrir é se existe um mismatch, quando ele compara a prova de ventilação com a prova de difusão, ele consegue ver que há um defeito perfusional numa área que a ventilação estava preservada. Olha como é que é importante você ver a radiografia prévia. Porque se ele tiver um defeito ventilatório focal já prévio e tiver uma alteração radiológica, ele tem que, não posso valorizar. Tá certo? Então, está aqui um exame normal na ventilação e a maneira mais clássica de se dizer, que uma maneira mais fácil de você dizer que o paciente tem uma alta probabilidade, são as falhas segmentares múltiplas. Isso aí, pronto. Isso aí, e com esse mismatch aqui, isso aqui é um exame de alta probabilidade para TEP. Como é que ele interpreta, então? Ele interpreta, primeiro, dá um laudo normal. Não estou vendo nada de anormal. A segunda possibilidade é, olha, estou vendo aqui alta probabilidade para TEP, probabilidade superior a 80%. O que é que ele viu? Ele viu 2 ou mais grandes defeitos de perfusão segmentar discordantes com a prova ventilatória. Tá certo? Uma probabilidade intermediária, então você tem um moderado ou talvez 2 grandes defeitos de perfusão segmentar discordantes, então não tem uma quantidade grande para você jurar que aquilo seja realmente TEP. Ou você tem um único defeito ventilatório perfusional concordante com uma radiografia de tórax normal. Então fica meio esquisito de você entender por que aconteceu. Baixa probabilidade. Então você tem defeitos não segmentares, qualquer defeito perfusional numa área que já era anormal no raio-x, você está com dificuldade de valorizar se aquilo é por TEP ou é porque já tem uma doença ali
pulmonar, uma grande bolha, um tumor, uma área de fibrose. Tá? E quando você tem pequenos defeitos perfusionais, com uma radiografia normal, você também pondera se isso aí é realmente TEP ou não é. Então você classifica, você não está dizendo que não tem TEP, você não está dizendo que o exame é normal, mas você está dizendo que é de baixa probabilidade. Bom, então como é que o emergencista encara isso aqui? Bom, se o exame deu normal, principalmente se o doente for de baixa probabilidade clínica, ele exclui o diagnóstico. Alta probabilidade, principalmente no paciente que tinha alta probabilidade clínica, ele vai dizer que esse paciente tem TEP. E se tiver na baixa ou média, ele vai prosseguir com a investigação. Talvez peça uma angiotomografia para confirmar. Né? O grande problema é que a grande maioria dos pacientes estão aqui nessa faixa. Então, mesmo você correlacionando com os pacientes de alta probabilidade, isso aqui só ocorre em 10% dos pacientes. E na exclusão também, só 25%. Então, é um exame importante quando você tem pacientes de alta probabilidade ou baixa probabilidade. Na intermediária, a gente deve ponderar se vale a pena pedir a cintigrafia. A não ser que ela venha normal, né? Ou tipicamente anormal. O paciente pode ter uma probabilidade intermediária e a cintigrafia ser concluída. Eu não estou aqui fazendo propaganda para não fazer a cintigrafia. Eu estou só falando qual é o valor que ela tem em alguns casos. Tá? O valor é sempre grande, mas pode ser maior nesses pacientes extremos. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Vamos, de propósito, pular a tomografia e para a arteriografia. A arteriografia ela é invasiva, nem sempre disponível. Às vezes tem disponível, mas o médico não está lá. Tem que acionar um hemodinamicista para fazer o procedimento. Mas ele tem algumas indicações muito importantes. Você tem uma discrepância entre a probabilidade clínica alta e achados negativos ou questionáveis por outros métodos de imagem. Lembrem dessa frase aqui, porque eu vou mostrar um caso de um paciente com um AVC hemorrágico de fossa posterior. Eu vou contar a história dele para vocês. O paciente tem uma veia ruim, não consegue prender a respiração, e aí você vai fazer uma angio-TC e já está achando que vai ficar ruim, angio-ressonância nem pensar, né? E aí você pondera e fala, olha, acho melhor pular esse exame, ele não vai cooperar, melhor fazer direto uma arteriografia. Iatrogenias, porque você, durante o cateterismo, você pode pescar o catéter que rompeu e migrou, ou o cabo eletrodo do marca-passo, qualquer outro corpo estranho que possa ter migrado para a artéria pulmonar, você pode tentar pescar ele pela arteriografia. E, por fim, quando você tem um TEP crônico, em que você está preconizando a tromboendoarterectomia invasiva. É um exame muito bonito, que realmente, durante muito tempo, foi considerado o método ouro. Ele ainda é um exame muito bom. Essas dificuldades logísticas na sua execução faz com que a gente dê preferência para a angiotomografia computadorizada, que, quando bem executada, ela é realmente muito confiável. E o que você espera encontrar é o stop vascular e a eoligoemia territorial. Isso aqui, então, é característico. Não tem como pensar em outro diagnóstico. Esse é o paciente que eu tinha falado para vocês. Paciente muito pouco cooperativo, dispneico, desorientado, neurologia não queria sedá-lo, precisava de acompanhar o nível de consciência dele. E aí a gente ficou ponderando se não era melhor fazer a arteriografia do que a angiotomografia computadorizada. Vocês imaginam que você faça uma angiotomografia e tem um resultado inconclusivo, você não sabe. Se você der heparina ou o anticoagulante que você assim o preferir, vai proporcionar um novo sangramento e matar o doente do AVC. Se você ficar com medo do anticoagulante, ele vai morrer. Então, é uma tomada de decisão difícil, mas que você tem que estar respaldado por um exame conclusivo. Não por um exame que pode ser TEP, pode não ser TEP. Né? Então, você pode lançar mão da arteriografia para poder chegar a um diagnóstico mais de certeza. Aqui um catéter medicamentoso de longa permanência que rompeu aqui na deflexão e o fragmento migrou para o tronco pulmonar e para a artéria pulmonar esquerda. Aqui, ó. Tá certo? Então, o CAT pode agora pescar isso daqui e tirar de volta.
O cabo rompeu em 2 pontos, não é incomum que isso aconteça, então parte dele enrolou dentro do ventrículo direito, a outra parte está dentro do pulmão, numa artéria segmentar. Obviamente, já colocaram, o paciente precisava do marca-passo, já colocaram uma outra fonte geradora no hemitórax contralateral, bem posicionado, com um cabo de eletrodo íntegro. Muito bem, e agora vamos para a angiotomografia computadorizada, que depois do advento da técnica helicoidal multislice, à medida que foi evoluindo a tecnologia, a gente consegue fazer exames ultra rápidos com uma quantidade enorme de imagens. Mesmo em pacientes pouco cooperativos, você consegue fazer um exame razoavelmente bom e conclusivo. Tá? Bom, mas tem algumas condições técnicas importantes, né? Uma veia periférica calibrosa, você tem que ter uma bomba infusora, de preferência de dupla cabeça, porque você pretende injetar o iodo e empurrar depois o iodo todo com o soro, para que aquele contraste que esteja ainda no membro superior, represado ali, todo ele seja impulsionado e aproveitado na aquisição da imagem. Cada serviço conhece o seu tomógrafo, sabe que às vezes existe uma dificuldade técnica em você saber se você vai fazer no tempo certo para mostrar a artéria pulmonar. Então, em muitos serviços se preconiza a realização de 2 hélices imediatas, porque se a primeira ficar precoce demais, a segunda pode ser que pegue uma artéria pulmonar mais cheinha de contraste. Agora, se você atrasar demais e na primeira hélice já tiver contraste na aorta e tiver pouco contraste no pulmonar, a segunda hélice só vai ficar pior. Então, ela não vai te adiantar de nada. Tá certo? Tem que injetar uma quantidade boa de volume de contraste, né? Porque senão é uma tomografia de tórax, não é uma angiotomografia. E aí, para calcular o volume correto, você tem que saber qual é o tempo que demora para que o contraste opacifique corretamente a artéria pulmonar, qual é o tamanho da hélice, quando você marca o início e o final, o tomógrafo já te diz qual é o tempo de hélice. Qual é o fluxo possível com aquela veia, com aquele gelco que a enfermeira colocou, ela vai te dizer qual foi o número do gelco, você vai saber, e ela também vai saber informar qual é o fluxo máximo que você pode inferir. E com isso você define, com essa fórmula matemática, você define o volume que você vai injetar. Tá certo? O tempo de delay aqui é o tempo que demora para chegar na artéria pulmonar. Mas você tem que também conhecer o seu tomógrafo para saber, não o volume agora de contraste, mas o tempo certo de acionar o tomógrafo, independente do tempo que demora para o contraste chegar na artéria pulmonar. O que eu quero dizer com isso? Você está com um medidor, vou mostrar aqui para vocês. Você está querendo acompanhar a chegada de contraste. Então, o contraste chegou na cava, começou a colorir o átrio direito, começa a colorir o ventrículo direito, já está esperto. O próximo passo é a artéria pulmonar, ela começa a colorir, aí você vai definir o momento certo para disparar. Então, você pode visualmente fazer isso. Uma dose baixa de radiação, por isso que essa imagem é granulada, feia, e vai opacificando paulatinamente, progressivamente, o tronco pulmonar e a artéria pulmonar principal. Em algum momento aqui, você vai disparar. Aí você vai dizer assim, olha, lá no meu tomógrafo, eu nesse ponto aqui, ó, eu já dispararia. Sabe por quê? Porque quando eu falo ok, o tomógrafo demora para andar, porque eu estou no meio do tórax para poder olhar essa imagem aí. Né? Eu estou fazendo uma aquisição helicoidal sem a mesa andar. De baixa dose, ele vai pulsando, fazendo imagens progressivas. E eu vou vendo o contraste chegando. Quando eu dou ok, a mesa tem que andar para baixo, para subir, ou de cima para baixo. O ideal, de baixo para cima, por 2 motivos. Primeiro, se o paciente não suportar a apneia, ele vai soltar o ar aqui em cima, vai prejudicar menos, vai ter menos artefato de movimento respiratório se você fizer o contrário. Tá? O segundo é que, se a primeira hélice não ficar boa, a segunda fica melhor quando você faz. A segunda hélice fica melhor quando você faz de cima para baixo. E aí você fala assim, olha, no meu tomógrafo, se eu não disparar aqui, eu perco o contraste, porque ele demora muito para a mesa andar, para mandar o doente encher o pulmão de ar e finalmente disparar. Então eu tenho que somar esse tempo ao tempo de delay. Já no meu tomógrafo, não, eu posso esperar o contraste ficar bem denso,
que é tão rápido, a mesa anda tão rápido, enche pulmão e começa tão rápido que vai ficar bonito. Então você tem que conhecer o seu aparelho. Você pode fazer sob método visual ou fazer um método computadorizado. Aqui é um exame priorizado para a aorta, então o ROI foi colocado na aorta. Quando a densidade na aorta alcançou uma densidade X que você vai estabelecer, ele vai disparar sozinho para você. De novo, o limite que você vai colocar de densidade aqui vai depender se o seu tomógrafo é rápido ou lento. E você vai ter que aprender, vai ter que ter uma curva de aprendizado para você aprender a fazer exames bem feitos com o seu aparelho, até que vai chegar uma hora que você não vai errar mais. Então, a sua intenção é priorizar o contraste nas câmaras direitas e na rede arterial pulmonar. Olha só, não tem nem contraste na veia pulmonar. Isso que dirá na aorta. Porque a veia pulmonar vai chegar no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e só então vai para a aorta. Então, ainda não houve retorno venoso para colorir a veia. Então, um tempo fenomenal. Dificuldade é, eu estou vendo esse vaso sem contraste, será que é uma artéria ocluída? Então, você tem que observar a anatomia e ver que realmente está indo para o átrio esquerdo, não está vindo do hilo. Aquilo não é uma artéria, é uma veia pulmonar. Então, está aí. E de posse da aquisição volumétrica, você pode fazer reconstruções axiais com um intervalo de corte que você quiser. Dependendo, então, do seu tomógrafo, você vai conseguir cortes até submilimétricos. Por exemplo, 0,6 milímetros num aparelho de 64 canais. Agora, o intervalo entre um corte e outro não independe da hélice. Você pode reconstruir intervalos, de preferência, menores do que a espessura do corte. Então, eu posso a cada 0,4 milímetros ter um corte. Claro que vai gerar uma quantidade enorme de imagens, que eu posso olhá-las todas, ou posso procurar primeiro no MIP, se tem alguma imagem grosseira. Eu olho sempre os cortes finos todos para a TEP, eu não deixo de olhar nenhum corte. Tá? Agora, as reconstruções são muito felizes para mostrar bem a circulação pulmonar periférica, o que é artéria, o que é veia. Então, isso aqui é uma veia não opacificada. Tá? Aqui agora, átrio esquerdo, veia menos opacificada do que a artéria pulmonar. Então, ela já te ajuda nisso. Olha que ela é horizontalizada, as artérias lobares inferiores são verticalizadas. Né? E eu posso fazer reconstruções sagitais, obliquadas, né? Acompanhando o trajeto do vaso. Eu posso marcar ponto a ponto aqui num vaso sinuoso e ele estica o vaso para mim. Né? Isso agora é uma virtude da estação de trabalho que você tem à sua disposição. Tem muita gente que tem isso no seu PAX de laudo, na sua unidade de laudo. Muitos têm isso só numa estação de reconstrução. O técnico vai fazer essas reconstruções esticadas, ou você vai pedir, olha, estou em dúvida, estica essa artéria aqui, você mostra para ele, você está online com ele, ele está vendo o que você está mostrando para ele, e ele vai lá e estica aquele vaso. Então, é isso aqui. Eu tenho a sorte de ter na minha sala uma unidade de reconstrução, uma unidade de workstation. Então, eu não preciso nem dar trabalho ao técnico. Quando eu quero tirar uma dúvida, eu mesmo estico o vaso e vejo as imagens de falha de enchimento. Essa aqui é relacionada a uma imagem, uma área de infarto pulmonar precoce. Aquilo que eu falei no início da aula, o infarto precoce é tardio. Nada impede que você tenha um infarto precoce. Claro que pode existir infarto precocemente, tá certo? Bom, e aí você tem critérios para fazer um diagnóstico de um TEP agudo. Porque o paciente pode ter TEP crônico, né? Então, quando você tem uma oclusão arterial com largo defeito, isso é mais comumente visto no TEP agudo. Aquela artéria que ficou ocluída, ela dilata por causa da pressão. Igual uma mangueira que você entupiu, ela entope para cá. Dali em diante, é o contrário. Os vasos vão ficar diminuídos de calibre. Mas no local do trombo e precedendo o trombo, você tem uma dilatação pré-estenótica. Né? Você já pode ter um defeito parcial, de oclusão parcial, então você vai ter contraste passando ao redor do trombo, ele não fica colado à parede, como no TEP crônico, então quando encostado, você vai ter um ângulo agudo entre o trombo e a parede do vaso, e se ele não tiver encostado, você vai ter contraste passando longitudinalmente, como se fosse uma trilha um trilho de trem, né? Ou se você vir de topo, vai parecer aquela pastilha de menta polo, que vou mostrar para vocês como é que é bem feliz a comparação. Então, está aqui um defeito importante, central, contraste ao redor, contraste ao redor do trombo. Então, uma verdadeira salsicha dentro da artéria aqui.
né? Esse é um caso que a doutora Miriam Mena Barreto me cedeu lá do Fundal. Outro caso dela, um trombo em célula, muito parecido com aquele trombo que eu mostrei no início da aula, naquela peça anatomopatológica, né? Outros defeitos centrais aqui. Aqui, ó, a imagem de falha de enchimento central, então uma recanalização ou uma oclusão parcial, fica com essa linhazinha, uma opacidade linear, lembrando numa artéria sistêmica, uma imagem de dissecção, né? Muito parecido. E olha aqui, ó, olha a falha de enchimento central com o olhinho do contraste hipodenso e o contraste em volta, e o trombo hipodenso no central. Aqui, ó, é como se eu tivesse um corte aqui, ó. Nesse plano, apareceria uma imagem semelhante. Então, essa imagem aqui é comparada com essa pastilha polo de menta. É uma comparação bem feliz, inclusive. Outros defeitos centrais, tá vendo? Com contraste ao redor. Olha a maneira com que o trombo vai se estendendo e ele pode migrar para um vaso segmentar e os outros permanecerem pérmeos. Aqui teve um pouquinho de falha de enchimento no início dessa ramificação segmentar lateral. O anteromedial completamente pérvio e o posterior, mas mais adiante, o trombo termina. Tá certo? Então, de novo, aquelas reconstruções esticadas são muito felizes para mostrar bem a extensão dos trombos. Aqui é um caso bem interessante, que já deve ter aparecido aqui em algum caso, algum lugar aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se eu encontro para vocês, para comparar. Não, nenhum. Todos esses são muito centrais. Vou mostrar nesse daqui mesmo. Olha que bacana isso. Você tem TEP dos dois lados. Tem TEP aqui, tem TEP aqui também. Mas repare o calibre, compara o calibre desse vaso aqui, precedendo o trombo, como ele é mais calibroso, no mesmo plano de corte, na mesma distância da superfície pleural com outros vasos acometidos. Então, distal a lesão, você tem um vaso diminuído. E precedendo a lesão, você tem um vaso dilatado. Então, você pode ver as duas coisas simultaneamente. Tá certo? Caso da minha ex-residente, brilhante, doutora Mônica Nagano, que trabalhou comigo durante muitos anos. Ela ainda está... Não, acho que ela não faz mais parte do grupo do Procardíaco, mas trabalhou durante muito mais anos do que eu lá. E a minha coleguinha lá no grupo Fleury. Está aqui, olha, me cedeu esse caso lindo, no TEP importante, com derrame pleural. Bem bonito. Muito bem, quais são os diagnósticos equivocados? Alguém olhou para uma veia pulmonar e achou que era uma artéria ocluída. Então, esse erro não pode acontecer. Tá? Imagens de impactações mucoides, elas, quando você injeta contraste, elas não ganham contraste. Então, parece um vaso que está entupido, que não se opacificou. Tem que tomar cuidado, olhar a anatomia, ver que aquilo tem relação mais com a árvore brônquica e não com a rede arterial pulmonar. Aquelas imagens no hilo que você olha, aquela bolinha preta, acho que é um vaso totalmente ocluído. Tem que acompanhar a corte. A corte, essa é a grande vantagem do helicoidal multislice. Faz reconstruções coronais e sagitais oblíquas em cima daquele hilo para você comprovar que aquilo não está vindo de lugar nenhum e não está indo para lugar nenhum. É uma bola preta que começou a aparecer e desapareceu. Ele não é um trombo, é um linfonodo hilar. Né? Artefatos respiratórios realmente é o pior do que pode acontecer, é o pior cenário. Um vaso tremido, bem opacificado, ele parece não bem opacificado. Você não consegue dizer que ele está bem opacificado. O delay, já falei, né? Ou você fez um estudo muito precoce ou muito tardio, não vai ficar bom. Injetou um volume insuficiente. Se volume insuficiente fosse suficiente, uma tomografia de tórax esclareceria o diagnóstico. Então, a gente não pediria angiotomografia. E a mesma coisa, uma velocidade de injeção baixa. O contraste, você até escolheu um volume grande, um contraste de boa concentração de iodo, que é uma coisa que eu esqueci de falar, tem que ser concentração adequada para estudo angiográfico, né? Mas você está injetando muito lentamente. Às vezes não é culpa sua, não foi você que programou errado, não. Você precisou programar daquela maneira, porque o paciente tinha uma veia muito ruim, um gel muito pouco calibroso, né? Então, você foi obrigado a usar uma velocidade de injeção baixa. Bom,
o preço que você paga é ficar em dúvida depois. Tá certo? Então, olha, não faz confusão com artéria e veia, né? Ah, isso aqui é uma artéria ocluída. Não, não é. Olha bem, é uma veia ainda mal opacificada, tá? Olha o trajeto em direção ao átrio esquerdo, não tem nada a ver com os vasos que estão vindo do íris, certo? Uma impactação mucoide, então analisa a relação dela mais com a estrutura brônquica do que vascular, né? Não tem por que você ter um vaso gordo desse jeito assim, entupido, e mais nada. Todos os outros vasos ao redor são menos calibrosos, então isso não pode confundir com vaso. Linfonodo. Esse paciente tem TEP, tá vendo? Tem TEP. Era um TEP numa síndrome paraneoplásica. Paciente com linfoma, tinha linfonodomegalia no hilo, tinha no mediastino também, mas isso aqui não era vaso entupido, isso aqui era um linfonodo. A artéria está preservada aqui. E aqui realmente era trombo. Bom, quais são os achados adicionais que a gente já esperou encontrar no eletrocardiograma, no ecocardiograma, mas a gente, vendo na imagem, a gente tem que referir no nosso laudo. Você não tem que supor que o paciente tem um eletro ou que tem um eco realizado. Tá? Então, você não pode omitir isso do laudo. Qualquer sinal que traduza sobrecarga ventricular direita, e a gente já aprendeu que isso altera a mortalidade para pior, né? Você tem que referir no seu laudo. Então, são todos eles. Quais são os sinais de sobrecarga direita? Bom, você pode ter aquela relação do VD-VE. Normalmente, o VE é mais esférico, né? E o VD é mais ovalado. E ele é côncavo-convexo, justamente porque o ventrículo esquerdo esférico abaixo do VD faz essa imagem de compressão do VD, o VD fica côncavo-convexo. Quando o ventrículo direito começa, então o septo interventricular, ele é curvo com a convexidade orientada para o VD. Até aí tudo bem. O que acontece com o VD quando ele começa a crescer? Esse septo que era curvo, que era côncavo, começa a se retificar. Isso já não é bom. Não é uma boa coisa. À medida que isso vai piorando, o ventrículo direito vai deixando de ter a forma côncavo-convexa para ter uma forma elipsoide, ou fusiforme, ou até mesmo arredondada. Tá certo? Então, esses são os critérios cavitários. Né? Tronco da pulmonar e os ramos pulmonares principais com um diâmetro acima do normal, que eu vou mostrar para vocês. Então, esses aspectos, esses achados, têm que ser descritos e têm que ser pesquisados antes de você emitir o laudo. Tá? Então, eles podem traduzir já a falência ventricular direita. Outros aspectos que você tem que dizer. Ainda que no evento agudo seja mais difícil você encontrar infarto, se tiver, você tem que descrever as imagens que devem corresponder a infarto pulmonar. As áreas de oligoemia pulmonar e as atenuações em mosaico. Atenuação em mosaico são mais comuns no TEP crônico, mas pode acontecer no TEP agudo também. Na maioria das vezes, o TEP agudo não vai ter a atenuação em mosaico com distúrbio perfusional. Então, está aqui, você vai ver a relação VD-VE, a retificação ou abalamento do septo interventricular, dilatação, faltou aqui, dilatação do tronco pulmonar e das artérias pulmonares principais, a dilatação da veia cava inferior, que é a fase mais tardia, quando o átrio direito já começa a sofrer por conta dessa sobrecarga, então a cava vai ficar também engurgitada. Refluxo para as veias suprahepáticas, esse é o grau mais extremo, né? E ectasia de veásicos também, faz parte desse contexto aqui de aumento de pressão intraluminal na veia cava, no sistema cava, que aqui agora já traduz sobrecarga de cava superior, claro, né? A veásicos deságua na veia cava superior. Então, tem aqui um TEP importante, né? E aqui eu vou fazer uma ressalva. Você não precisa ter um TEP central importante para ter sobrecarga. A gente tem essa ideia de que um TEP central é mais grave. Os mais graves, que fazem um aumento, são aqueles que pulverizam na circulação pulmonar periférica, que às vezes tem até exame angiotomográfico normal, você não vê imagem de falha de enchimento, mas você percebe uma oligoemia periférica difusa. E quando você observar, esses doentes comumente têm esse sinal de sobrecarga direita. Olha o septo que perdeu o seu formato habitual, que deveria ser curvo para cá, o ventrículo esquerdo esférico e o ventrículo direito aqui convexo e aqui côncavo. Isso que seria o normal.
Então, retificação do septo interventricular. Tá? A gente, no olhômetro, já percebeu que o tronco pulmonar ele não pode ter um diâmetro igual da aorta ascendente, já não é confortável. Maior do que da aorta, você nem precisa medir. Isso não é normal. Tá certo? Então, está aqui, olha, um tronco pulmonar gordinho, artérias pulmonares gordinhas, mas o certo é medir, né? O olhômetro funciona muito bem, mas o certo é medir. Eu vou mostrar para vocês como é que mede. Olha esses aqui, ó. Incontestavelmente, as artérias pulmonares principais e as artérias pulmonares lobares e algumas segmentares de calibre muito maior do que haveria de se esperar, sem nenhuma imagem de falha de enchimento. Em que outra situação você vê isso? Na hipertensão arterial pulmonar primária, na esquistossomose pulmonar, né? Então, são doenças da circulação pulmonar periférica sem oclusão central. Então, o TEP sem oclusão central, pulverizando a rede arterial pulmonar, a capilar pulmonar periférica, tem um aspecto assim. Você não vê a imagem trombótica e vê sinais de hipertensão arterial pulmonar. Tá certo? A maneira correta, você tem que pegar o eixo transverso, que tem que ser um eixo de 90 graus relacionado ao eixo longo do vaso. Com isso, você tem certeza que você não está pegando o vaso inclinado e ele ficando um diâmetro ovalado e você vai ter uma medida errada. Você tem que pegar o eixo curto do vaso. Então, você faz uma reconstrução longitudinal. Em cima dessa reconstrução longitudinal, você faz uma reconstrução de 90 graus. Então, você vai ter o eixo curto do vaso e vai medir. O normal do tronco pulmonar até 2,9. 3 centímetros já está normal. Tá certo? Aqui tinha 3,2 centímetros. No plano, escolhe o melhor plano da artéria pulmonar direita, faz a reconstrução longitudinal, depois você faz 90 graus, obtém o eixo curto, olha o diâmetro obtido, tem que ser acima de 2,5 não é normal. Até 2,4 você considera normal. Tá? Esse aqui, olha, 3,3 por 3,1. Descobrir qual era o melhor plano de corte para a artéria pulmonar esquerda, definir o eixo longitudinal, o eixo curto, medir novamente acima de 2,4. Bom, as imagens de infartos pulmonares, está aqui a tradução, eles podem ser muito extensos se o defeito oclusivo for bem central, e pode ser múltiplo e pequenos quando o fenômeno oclusivo for mais periférico. Essa imagem eu já mostrei para vocês. A imagem de infarto, outra imagem de infarto pulmonar. Pode haver sinal do halo, né, em que você tem então a imagem de infarto mais central, mais densa, com hemorragia mais compacta, e aqui o foco de hemorragia interstício alveolar mais espalhado, conferindo um aspecto de vidro fosco. Então, você tem imagem densa circundada por vidro fosco. Isso é o sinal do halo. No entanto, essas imagens de infarto pulmonares, elas podem espontaneamente, ou ao longo do tempo, começar a escavar. Isso é normal. Isso não traduz infecção do infarto pulmonar. Tá certo? Olha, nesse paciente estão infartos múltiplos, um escavando, o outro não. Aqui outro paciente com sinal do halo também. Às vezes o defeito é mais central e você vê uma área mais espalhada, às vezes nem é compacta, toda ela de vidro fosco, como esse caso lindo que a Miriam me cedeu, que ela estudou lá no fundão, esse paciente. Muito bonita a apresentação do caso. Bom, mas eu disse para vocês que não era só a sinal de halo que poderia ocorrer. Pode ocorrer sinal do halo invertido, em que você tem uma área mais densa, periférica, e a hipodensa agora é mais central. Tá? Então, o infarto pulmonar pode fazer também um sinal do halo invertido. Então, aqui o sinal do halo e aqui o sinal do halo invertido. E o mais interessante é que essa imagem do atol, né, que foi descrita, ela não é assim tão homogênea como a gente vê em outras situações. A gente vê em pneumonia em organização, a gente vê em paracoccidioidomicose, sarcoidose, uma série de outras situações. Mas nos casos de infarto pulmonar, a gente comumente vê um atol no qual a parte central não é totalmente hipodensa, ele fica moteada como se fosse um miolo de pão, né?
Então fica esse aspecto mais heterogêneo, central, classicamente. A gente tem visto isso muito em Covid, né? Então tá aí, a imagem do infarto pulmonar com sinal do halo invertido. Olha esse paciente aqui, ele tem as duas coisas, né? Ele tem um sinal do halo e tem um sinal do halo invertido. Tá? Bom, o halo invertido no TEP, vocês devem já conhecer esse trabalho aqui. A Miriam participou, a Rosana, o Edson Marchiori, o Alexandre Dias Massana. Essa foi uma aula que eu assisti do Alexandre, achei fascinante a aula que ele deu. E eu ia mostrar as imagens e ele deu a aula da parte clínica, né, de como atuar no paciente na emergência com TEP. E esse é um slide da aula dele. Então, os infartos com imagem de halo invertido mais comum nas bases, associação comum com derrame pleural, comumente única, mas podem ter duas lesões, não acometem mais do que duas, é difícil você encontrar 3, 4 infartos pulmonares, isso não é uma coisa habitual. Bom, o sinal da oligoemia pulmonar, então está aqui bem clássico, claro. Qual é o diagnóstico diferencial? Pode ter uma hipoplasia da artéria pulmonar direita, né? Então tem que estar sempre atento a essas possibilidades. Uma neoplasia hilar comprimindo, uma neoplasia central comprimindo a região hilar e, consequentemente, reduzindo o calibre da artéria pulmonar. A gente vê muito isso, tumor central infiltrando a região mediastina hilar. Atenuação em mosaico. Já falei que ela é mais comum no crônico, mas pode acontecer na fase aguda, em que você vê áreas pretas com áreas brancas. Mas agora eu vou mostrar para vocês, para quem não assistiu minha aula de lesões hipertransparentes, que a gente falou sobre atenuação em mosaico, como é que você mostra, como é que você prova para si próprio de que não é o branco o doente? Porque você poderia falar assim, olha, eu acho que isso aqui está normal e isso aqui é vidro fosco. Então, como é que eu defino que a área preta é anormal? Vamos ver isso, então. Então, aqui eu tenho 2 pacientes com causas diferentes de atenuação em mosaico, na qual a área preta é a doente. Um é o vaso que está entupido, que é o TEP que eu acabei de mostrar para vocês. Olha o tamanho já do coração, uma sobrecarga. E olha nesse caso aqui, em que existia aprisionamento aéreo. O aspecto é muito igual. É um preto e branco, preto e branco, preto e branco. E eu vou chamar a atenção do que acontece com a circulação pulmonar na intimidade dessas áreas. Né? Para você diferenciar agora e dizer que nenhum dos 2 casos o branco é o doente. Nos 2 casos, o preto é o doente. Um porque está hiperinflado e outro é porque o vaso está entupido. Como é que a gente define isso? Então, eu estou vendo lá um paciente com preto e branco no pulmão. Eu olho para os vasos. Os vasos estão normais. Eu fico pensando assim, engraçado. Se essa área aqui estiver hiperinsuflada, ou se ela tiver com o vaso entupido, como é que os vasos estão normais? Eu deveria encontrar o quê, na realidade? Eu deveria encontrar um preto e branco, no qual os vasos estivessem em menor quantidade ou menos calibrosos do que na área branca. Não importa se é por aprisionamento aéreo ou porque o vaso está entupido, é isso que eu tenho que esperar. Então, se eu estou encontrando vasos normais, a conclusão óbvia é que isso aqui é normal. Esse aqui que é o anormal. Isso aqui é um anormal. Para mim, que está branco, mas eu consigo ver vaso. Como é que é o nome disso? Vidro fosco. Então, são áreas de vidro fosco de distribuição geográfica entremeadas com parênquima pulmonar saudável. E você achava que o preto é que era o doente. Não, o vaso está normal. Então, olhem para o vaso. O vaso está normal? É o branco doente. Ah, não, o vaso está anormal. Então, pronto. Esse é o anormal. Só que, se isso aqui é normal, ele não pode ter essa densidade. A densidade tem que ser igual a essa daqui. Então, eu vou fazer a maneira certa desse paciente se apresentar para vocês. É assim, ó. Ele tem um parênquima normal e um parênquima mais preto do que o normal. Tá certo? Então, nessa situação, eu já cheguei à conclusão de que essa área é anormal. Eu só não sei se isso daqui é vaso entupido ou se isso daqui é um pulmão hiperinsuflado. Ah, isso aqui é muito interessante. O pulmão é muito inteligente. Ele percebe que não adianta muito também insistir em jogar sangue para cá, porque ele não consegue fazer troca gasosa eficiente. Não importa se é porque está com hiperinsuflação ou porque o vaso está entupido.
ele acha melhor desviar o sangue para a área normal. Então, essa área normal nem fica muito normal. Ela fica um pouco mais densa, como se fosse um vidro fosco, porque ela fica congesta. Não fica tão branco, como a gente está vendo aqui no vidro fosco, mas ele fica um pouquinho mais branco do que o normal. E os vasos podem estar até mais gordinhos do que o normal. Olha, normal é assim, e aqui o vasinho mais gordinho. Tá certo? Então, essa atenuação em mosaico com distribuição vascular fica muito evidente, não só por causa do fator que faz com que o pulmão fique mais preto, que é a oligoemia, e não importa se essa oligoemia seja por uma hiperinsuflação, que vai fazer com que seja mais preto ainda, ou se o vaso está entupido, não importa o motivo, o outro vai estar mais congesto do que o normal. Então, ele pode estar com uma densidade um pouquinho maior do que o normal. Muito bem, mas aí eu já cheguei à conclusão que isso daqui, o anormal aqui em cima é o vidro. Aqui eu já vi que o anormal é o preto, porque o vaso está mais fino e em menor quantidade. Como é que eu vou definir, então, que essa situação aqui é decorrente de aprisionamento aéreo ou vaso que está entupido? Então, eu tenho dois pacientes, como aqueles dois do slide anterior, que eu comparei e botei dois cortes de alta resolução em pacientes diferentes. E eu vou fazer a expiração dos dois. Nesse primeiro, o pulmão todo murcha, inclusive o pretinho. O pretinho fica mais branquinho. Ainda há uma discrepância de densidade, que os dois vão murchar, mas esse aqui vai continuar mais congesto e esse aqui menos congesto, menos vascularizado do que o outro. Então, ainda há uma discrepância de densidade, mas ela não fica aberrante. Aqui não. Quando eu expiro, como isso aqui é aprisionamento aéreo, não é vaso entupido, ele vai continuar hiperinsuflado. Então, esse aqui vai murchar e vai ficar com vidro fosco por hipoexpansibilidade pulmonar, e esse daqui vai continuar preto, com vaso fino. Nossa, mas vai ficar muito mais fácil de ver o aprisionamento aéreo. Tá certo? Isso é tão verdade que quando você está com um paciente de bronquiolite, pneumonia de hipersensibilidade, você está investigando o aprisionamento aéreo, um exame normal ou próximo do normal, quem tem um olho bom vai ver que isso aqui está um pouco mais preto do que isso aqui. Aqui também parece. O certo é fazer uma expiração que pode mostrar aprisionamento aéreo até em lugares que você não supunha existir. Ó, ins e expiração. Aqui já começou a dizer que tem. Já percebia que tinha atenuação em mosaico. Eu já vi os vasos mais fininhos, quase imperceptíveis, na intimidade dessas áreas mais pretas. Compara o calibre do vaso nessa projeção com os vasos na mesma projeção. Você vai encontrar vaso mais gordinho. Então, eu já concluí isso. Não é vidro fosco com pulmão normal. O anormal é o preto. E eu vou fazer uma expiração e provar que é aprisionamento aéreo. Isso aí não é um TEP. Tá certo? Ins e ex. Ins e ex. Olha que lindo, né? Já dava para ver a atenuação em mosaico com alteração perfusional, que caracteriza isso como sendo verdade. Lembre-se, o branco não deve estar normal. Vocês percebam que aqui nem tem uma área muito importante de aprisionamento aéreo, mas o pulmão é mais branco aqui do que aqui. Isso aqui não era aprisionamento aéreo, isso aqui é um pouquinho de vidro fosco, isso aqui é aprisionamento aéreo. Então, tem 3 tonalidades diferentes aqui. Ins e ex. Então, no nosso paciente aqui, se eu fizer uma expiração, em qual deles vai ficar mais importante? Aqui, que eu já contei para vocês, isso aí era uma atenuação em mosaico por hiperinsuflação focal, multifocal, num paciente com pneumonia de hipersensibilidade. Podia ser uma bronquiolite, né? Outra coisa. E esse a gente já tinha mostrado que era o paciente com TEP. Isso é uma criança, hein? Vocês estão vendo, né? Isso é uma criança com TEP. Uma coisa bem difícil de acontecer. Era paraneoplásico. Bom, no TEP crônico, você tem uma oclusão completa de um vaso que vai ficar de calibre menor, porque ele vai perder a função ao longo do tempo. Então, diferente do agudo, que aquele vaso fica gordo para conter o coágulo e tentar ultrapassar ao redor do coágulo o sangue, ele vai se dilatando, aqui o vaso desiste. Está entupido, não vai melhorar mesmo, vou esquecer. E aí ele começa a perder função e fica menor. O defeito intranular já não é mais central, costuma ser periférico, increscente, então vai ter um ângulo obtuso com a parede do vaso. As sinais de recanalização e revascularização são centrais, então começam a existir várias imagens lineares hipodensas e hiperdensas de contraste no interior do trombo.
então faz essas bandas endoluminais. Começa a ter uma compensação, se for importante o TEP crônico, para não isquemiar o parênquima pulmonar, a artéria brônquica agora vai passar a ser importante nutridora do pulmão. Então, a artéria pulmonar, mesmo chegando com pouco oxigênio, muito gás carbônico para ocorrer troca gasosa, ela ainda oferece uma quantidade razoável de oxigênio que ajuda o pulmão a respirar. Quando você perde a função da artéria pulmonar, a artéria brônquica passa a ser importante e ela começa... Senão não aconteceria infarto pulmonar, né? Se a artéria brônquica fosse suficiente, você não teria infarto pulmonar. Então, no TEP crônico, a artéria pulmonar começa a ficar mais calibrosa, uma circulação colateral brônquica. Sinais de hipertensão arterial pulmonar são mais comuns, então a gente já viu que é preditor de mortalidade e morbidade no TEP agudo, mas comumente encontrado no TEP crônico. E a atenuação em mosaico semelhante você vê facilmente no TEP crônico, mais facilmente do que no agudo. Então, está aqui um paciente, repare que o vaso que está ocluído, ele começa a ficar muito mais fino que os demais. Está vendo? Ele é muito mais fino, ele perdeu a função. Está vendo? Perdeu a função. Isso aqui é um TEP crônico. Quando você tem um vaso que atrofia, a grande dificuldade aqui é o seguinte, você vai ver um sinal do anel cinete como se tivesse bronquiectasia. A relação bronco-vaso vai ficar alterada e você vai dizer que é o bronco que está dilatado. Então, não se esqueçam de comparar o calibre do vaso com o calibre de vasos no mesmo plano, na mesma distância da superfície pleural. Para mostrar que, olha, o brônquio está normal em toda a extensão aqui nesse plano aqui. O vaso aqui está normal e aqui o vaso está diminuído de calibre. O defeito periférico, olha o ângulo obtuso com a parede do vaso. Não faz aquele ângulo agudo de um vaso que está um trombo que está encostado no vaso. Aqui não, ele está aderido ao vaso e recanalizando dessa maneira. Área de atenuação em mosaico em paciente com TEP crônico. É o mesmo paciente. Bom, tronco pulmonar, já mostrei para vocês, uma hipertensão arterial pulmonar no paciente com TEP crônico, com atenuação em mosaico também. Tá? E aqui, olha, a artéria brônquica, você quase não percebe ela. Então, só o fato de você enxergar a artéria brônquica aqui. Olha a oligoemia do lobo superior direito em relação ao esquerdo. Vocês vão ver que no plano inferior é o inverso que acontece. Então, você tem a artéria brônquica para o outro lado também calibrosa. Para quê? Esse lado aqui estava aparentemente saudável e esse daqui é o que é o doente. Olha, vaso pouco pacificado e de pouco calibre, a quantidade de vaso bem menor. Olha a artéria brônquica, de novo, saindo da aorta, porção posterior da crosta e início da descendente. Para um lado e para o outro. Nossa, mas tem muito para o outro lado. E essa artéria pulmonar não está saudável. Vocês já perceberam que o tronco pulmonar está dilatado e a artéria pulmonar esquerda também está dilatada. E vamos entender por quê. É porque lá para baixo, olha aqui de novo que bonita a artéria brônquica aqui, para um lado e para o outro. Olha aqui. Essa aqui não é brônquica não, tá? Isso aqui é intercostal. É porque lá para baixo você tem TEP também, crônico, e aqui é o contrário agora. Agora a oligoemia no lobo inferior esquerdo, o lobo inferior direito está mais congestinho. Tá certo? Então tá aí. TEP crônico superior direito, inferior esquerdo e artérias brônquicas bilateralmente ectasiadas. Reconstrução linda, mostrando as artérias brônquicas dilatadas. Bom, uma palavrinha sobre o TC de dupla energia, que tem uma tecnologia que é um ovo de Colombo. Quando você explica, você fala assim, mas claro, o que tem de genial nessa ideia? Genial foi a pessoa perceber que isso era possível, né? Você tem 2 tubos emitindo radiação. Já concluíram que esse exame tende a irradiar mais. No entanto, a superfície corpórea que vai ser irradiada é pequena, porque você quer fazer um estudo específico personal de uma área restrita do corpo do paciente. Então, apesar de ser 2 emissões, as 2 são de baixa dose, uma dose menor do que é normal. A dose de cada tubo vai ser diferente, e eu vou explicar por quê. E os 2 tubos estão rodando simultaneamente e o detector vai captar aquelas 2 imagens. E ele vai captar e vai montar dois ranges diferentes. 2 aquisições volumétricas diferentes, uma para cada tubo. Mas tudo no mesmo plano de corte.
E aí eu ensino para ele o seguinte, olha, eu quero que você me dê iodo. Ele vai ver, o iodo vai tentar barrar o raio-x, dependendo da quantidade de kV que eu boto, aquele quilovolt vai fazer uma radiação capaz de atravessar mais ou menos aquele iodo. Então, quando eu quero que ele mostre essa diferença relacionada ao iodo, ele apaga todo o resto e mostra só onde está o iodo. Ele faz uma técnica de subtração, levando em consideração a diferença de densidade que aquele iodo vai ter em cada detector quando você bota quilovoltagens diferentes. Olha que coisa genial, né? E aí você consegue ter um estudo perfusional. Então, se você está priorizando o iodo, você está mostrando que o iodo aqui está muito mais quente do que aqui. Então, eu tenho uma isquemia aqui no território da cerebral média desse paciente. Olha, bem desenhado aqui o território frontal preservado. Aqui uma área de isquemia miocárdica transmural. Não é nem subendocárdica, uma isquemia transmural. E você pode aplicar para o pulmão. Qual é o problema do pulmão? No coração, você pode até, dependendo do quantidade de canais envolvidos no seu do energy, você pode ter um range bem amplo do coração, quase totalidade do coração sendo estudado. Aqui não, aqui você não vai conseguir estudar o pulmão inteiro, você vai ter já uma dúvida de uma área do pulmão. É uma área de isquêmica no pé do paciente, uma área isquêmica no cerebral. É isso que você quer estudar, tá certo? Mas, de qualquer forma, é uma maneira de você mostrar os déficits perfusionais muito importantes à direita. Algumas observações. Não se preconiza fazer uma hélice sem contraste antes, né? Se a dor torácica é de natureza indeterminada e você está pensando numa das causas seria o hematoma da parede da aorta, que a nossa próxima aula vai ser emergências da aorta, né? Já fazendo um spoiler aqui, você tem que fazer fase sem contraste, porque o hematoma na parede fica mais denso do que o vaso, então você consegue ver, quando você injeta contraste, você pode não enxergar esse sinal. Tá? Então, se você fez um estudo triplo de 3 vasos, você quer fazer um estudo que você não sabe direito o que você quer procurar, então você vai ver, na mesma injeção de contraste, artéria pulmonar, aorta e coronária. Tá certo? Então, tem uma técnica específica que é um volume maior de contraste, numa hélice só, você já tem contraste na aorta e ainda está chegando contraste na pulmonar, e você faz um estudo, você tem um tributo a pagar, né? Que é um volume de contraste maior. Tá certo? Com essa exceção, então, de você precisar de uma série sem contraste, você não vai fazer estudo helicoidal sem contraste na suspeita do TEP. Eu só estou mostrando para vocês que quando você faz uma tomografia de tórax sem contraste por um outro motivo e você inesperadamente encontra uma hiperdensidade irregular na luz do vaso. É a mesma importância que tem num coágulo ao longo da artéria cerebral média, por exemplo, numa tomografia de crânio sem contraste. E aí foi visto isso aqui, disse, olha, eu sei que o médico pediu sem contraste, dá uma ligada para ele, pergunta se ele autoriza a gente injetar contraste. Autorizou, chega para a paciente, explica o que está acontecendo, ela vai assinar o termo de responsabilidade para injeção de iodo e você vai fazer a angiotensia. E está comprovado aí o fenômeno tromboembólico. Desconhecido, não se sabia. Uma outra consideração que eu já fiz a vocês, vou aqui mostrar na prática. Olha a quantidade de defeito trombótico que tem nessa paciente aqui. Centrais e periféricos. Olha bem. Olha isso. Se vocês não estão satisfeitos, olha isso. Olha. Então, isso a gente classifica esse de um TEP maciço. Isso por si só já confere gravidade? Sim. Mas eu quero de novo ressaltar para vocês que você pode não encontrar defeito nenhum trombótico em artérias centrais. E o paciente está muito grave. Essa paciente daqui estava ótima. Uma discreta dispneia tolerável, com uma dor torácica aguda e tinha trombose venosa de membros inferiores. Entendeu? E a gente ficou assustado com a quantidade de coágulo que já tinha migrado. Essa paciente aqui botou filtro de cava, porque ainda tinha trombo lá no sistema venoso profundo. Certo? Então, nesse aqui, ela estava milagrosamente oligossintomática, mas num novo evento ela poderia morrer.
Isso aqui não é uma anjo-TC, então é um outro ensinamento. Não é a quantidade de contraste, não é o fluxo adequado de contraste, às vezes não é uma hélice submilimétrica, tá? Às vezes não é um teógrafo multislice de 128 canais, às vezes é um de 16 canais, não importa. Não deixem de olhar o paciente com estadiamento da neoplasia, do linfoma. Tá? Não deixem de olhar a artéria pulmonar. Não é porque não é um estudo angiográfico que a gente não vai observar a artéria pulmonar, que é linfonodomegalia, já ensinei para vocês. Né? Ó, se é linfonodomegalia, se é linfonodomegalia, não é vaso. Mas olha aqui. Aqui, ó. Ó o trombinho, ó. Mais aqui. Eu vou ampliar para vocês, eu acho. Eu vou mostrar para vocês o tumor. Ah, não era linfoma não, desculpa. Era um tumor renal horroroso. Invasão da cava. Não era trombose da cava, era invasão tumoral da cava. E está aqui a imagem ampliada. Aquela pastilhinha de menta bonitinha aqui. Tá certo? Então, não deixem de olhar a luz das artérias pulmonares num estudo de tomografia computadorizada do tórax, opacificada, contrastada, para outra finalidade. Tá certo? Outro ensinamento. A gente sempre ensina, quando está falando sobre tórax com os residentes, fala assim, olha, a gente ganha de graça a porção inferior do pescoço e o andar superior do abdômen. Não desprezem isso. Se tiver normal, você não precisa nem falar. Eu olhei o pescoço, não vi nada demais. A barriga está legal. Não precisa botar. Mas viu lá uma colicistite, você viu um tumor no pâncreas, você viu uma adrenal gorda, você viu uma área hipodensa no fígado, o exame sem contraste, você vai ter que falar um nódulo hipodenso. Não sei se é cisto, se é hemangioma, se é uma metástase, se é um tumor primário, não sei, se é um adenoma, não sei o que é. Mas eu tenho que descrever. Ó, tem uma tireoide globosa, ela é heterogênea, ela está calcificada, tem nódulo hipodenso. Né? Tem que falar. Você viu lesão no pescoço? Tem que falar. Tá certo? Então, o inverso também é verdadeiro. O estudo do pescoço, para quem gosta, que eu não consigo entender, a pessoa que gosta de cabeça e pescoço é uma pessoa privilegiada. Não estou falando mal delas, não. Privilegiada. Para gostar de cabeça e pescoço, sabe por quê? É difícil. Eu acho uma das áreas mais difíceis da radiologia. E eu dou muito mérito a quem acaba gostando o suficiente para estudar e vencer essa dificuldade, se aprimorar. Eu dou muito valor a isso. A pessoa que gosta de cabeça e pescoço, ela tem que olhar. De graça, ela está recebendo o andar superior do tórax. Ela tem que olhar o que está acontecendo ali. Pode ter um câncer ali, no ápice do pulmão. Enfisema bolhoso, tem que escrever. Então, quando a pessoa faz uma tomografia de abdômen, então, o pessoal que gosta da barriga, ela ganha de graça a base do pulmão. E na base do pulmão, o paciente tinha TEP. E não era um estudo angiográfico. Vocês veem que o contraste aqui não está denso como se fosse uma angiografia. Era uma fase portal ou arterial. Essa aqui já está mais portal, né? Não está com tanto contraste denso assim na horta. Aqui está numa fase arterial, né? Então, acredito que eu tenha pego já a fase arterial mesmo. Então, uma fase arterial que pegou aqui a fase do pulmão, a parte do pulmão que mostrou embolia. Tá certo? E olha como é que são as coisas, né? Eu tentei gravar essa aula no meio da semana e eu errei tantas vezes, com preguiça de reeditar, que a cada erro que eu fazia na aula, eu desistia. Vou gravar daqui a pouco de novo. Aí errava de novo. Vou gravar. Tentei de novo no final da semana. Não vou fazer no final de semana. Na sexta-feira agora, eu dando laudo, apareceu esse controle de TEP e deu tempo de eu colocar na aula. Então, foi ótimo eu ter errado tantas vezes, que realmente eu disse assim, gente, eu não tinha nenhum caso assim de controle para mostrar nas minhas aulas. Uma coisa importante de mostrar. Né? Então, está aqui, ó, o antes e o depois. O paciente aqui, vocês vão ver que nitidamente não está respirando bem, está hipoexpandido o pulmão, vocês vão ver diâmetro brônquico, vocês vão ver a hemicúpula frênica em situação mais alta. Então, eu tentei botar um plano de corte mais semelhante possível para valorizar para vocês, tá? Para mostrar para vocês. Então, está aqui um trombo em cela, que ó, não existe mais. Ó.
Olha isso aqui do outro lado. Começou a ficar bom, ó. Olha como já tem faixas atelectásicas, provavelmente pode ter tido infarto pulmonar. Tá vendo? Uma consolidação periférica, uma reação pleural, hemicúpula frênica mais alta, no mesmo plano de corte, nada da cúpula frênica aparecer. Então, um pulmão hipoexpandido aqui. Lesão contralateral também. Então, devia ter infarto pulmonar também do outro lado. Em momento algum, o septo estava um pouquinho mais retificado do que eu gostaria de encontrar. E ainda está assim, meio que retificado. Mas não existe uma discrepância de volume que me dê vontade de dizer que existe a cardiomegalia à custa do aumento volumétrico da cavidade ventricular direita. Tá? Mas chama atenção que esse septo interventricular não era normal e continua um pouco retificado. Aquela forma esférica que o ventrículo esquerdo tem que ter, não está acontecendo isso. Certo? Então, isso foi referido no exame anterior. E no atual, apesar da absorção completa dos trombos previamente individualizados, é assim que você vai descrever no laudo, persistem sinais discretos de sobrecarga, ou o sinal é discreto, ou persistem sinais de discreta sobrecarga ventricular direita, caracterizada pela retificação do septo interventricular. Pronto, isso é um laudo porreta. Não mais se observam opacidades parenquimatosas e houve involução completa do derrame pleural bilateralmente. Pronto, esse é o laudo completo desse paciente. No entanto, falta uma frase. Esse paciente, inexplicavelmente, apesar de ter melhorado, ele desenvolveu um discreto grau de hipertensão arterial pulmonar, com a artéria pulmonar agora no mesmo plano. Me preocupei em pegar o maior diâmetro da artéria pulmonar num plano, num exame e no outro. Não vai ser necessariamente o mesmo plano. Você tem que escolher o maior diâmetro. Tá? O maior diâmetro que eu procurei nesse paciente que eu encontrei não ultrapassava 2,4. E agora já tem 2,6 de diâmetro. Tá? Então, a despeito da absorção satisfatória, impressionante de todas as imagens de falha de enchimento, a involução das imagens de infarto pulmonar, a recuperação da expansibilidade pulmonar, a involução completa do derrame pleural, esse paciente está desenvolvendo hipertensão arterial pulmonar. Ou seja, além daqueles trombos enormes que vocês viram, provavelmente esse paciente chuveirou para a rede pulmonar periférica, que é difícil você ver, e que continua difícil de ver, mas provavelmente essa circulação pulmonar periférica continua sofrida. Tá certo? Então foi assim que foi dado o laudo. Antes de eu terminar a aula, eu queria fazer uma ponderação sobre embolia gordurosa, que muita gente faz uma confusão, que não entende como é que pode ser um fenômeno embólico se você às vezes não vê o êmbolo, o paciente tem, mas o paciente tem, mas tem com edema e faz SARA. Como é que pode, se no TEP não faz SARA? As pessoas não conseguem entender muito bem a embolia gordurosa. Então vamos falar aqui para a gente esgotar o assunto. Tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. A vantagem do YouTube é que as minhas aulas ficam longas pra caramba, isso pode ser cansativo, mas ninguém é obrigado a assistir a aula do início ao fim. Pode desligar no meio, voltar para assistir depois. Eu acho que o mais importante é esgotar o assunto, coisa que eu não consigo fazer no congresso, que me obrigam a dar aula em 30 minutos. Eu já dei aula de 15 minutos de um assunto muito extenso. Não sei como que eu tive que me virar para poder dar aula em 15 minutos. Aqui eu não estou preocupado com o tempo, eu estou preocupado em encerrar o assunto como se fosse um capítulo extenso de um livro no qual você vai frisar as coisas importantes para vocês, volta lá para ler, fecha o livro, vai dormir, no dia seguinte se abre de novo e continua. É assim que eu quero gravar minhas aulas aqui, tá bom? A embolia gordurosa acontece em que situações? A gente conhece mais aquelas relacionadas a eventos esqueléticos, nos quais a gordura da medula óssea tenha se desprendido e tenha ganhado circulação pulmonar periférica. Então, pacientes com politraumatismo, fraturas cominutivas, comumente fêmur de tíbia, massagem cardíaca, porque faz fraturas costais, a osteomielite,
e outras alterações não ortopédicas, mas que implicam na presença da gotícula de gordura dentro da luz vascular. Então, isso aqui você consegue entender o mecanismo mecânico da oclusão da artéria pulmonar, ou pelo menos da rede capilar pulmonar, por gotículas de gordura. Sejam elas oriundas de medula óssea ou de um procedimento de lipoaspiração, que é raro, tá? E de infusão parenteral de lipídios. Mas existem outras situações que você fica sem entender. Você vê um paciente grande queimado, paciente diabético, uso de noradrenalina, na pancreatite, na anemia, no bypass cardiopulmonar. Em cada uma dessas situações, se vocês tiverem curiosidade, tem a explicação, tem a teoria fisiopatológica que explica por que gorduras e ácidos graxos são liberados na circulação sistêmica. Tá? A mais bonita para mim é a atuação da amilase na pancreatite aguda. O mecanismo pelo qual a pancreatite aguda gera embolia gordurosa, para mim, é um capítulo maravilhoso. Muito interessante, muito bonito. Bom, vou explicar então que tem dois mecanismos envolvidos para vocês poderem entender como é que um é mecânico e o outro vai ser metabólico. Então, você tem uma tríade clínica com uma insuficiência respiratória progressiva, com uma alteração de nível de consciência e petex. Ou seja, vocês já concluíram que a doença compromete frequentemente pulmão, sistema nervoso central e pele. E é verdade. Então, você tem primeiro um mecanismo mecânico, que é simplesmente o vaso ou o microvaso está entupido por gotículas de gordura. Como é que isso acontece? Vamos falar nos pacientes com trauma musculoesquelético. Tem uma ruptura da vênula e danos de adipócitos, então isso aí favorece o quê? Que os fragmentos lipídicos ganhem a circulação venosa. E aí vai sistema cava, coração, pulmonar, vai para a rede capilar pulmonar. Lá ela vai ocluir a rede ocular pulmonar. Mas também ocorre oclusão, percebe-se oclusão vascular em cérebro, retina e pele. Como é que isso acontece? Se a rede capilar é um filtro, como é que a gordura conseguiu ultrapassar aquele filtro e chegar então agora para a veia pulmonar, para átrio esquerdo, aorta, ventrículo esquerdo, aorta e finalmente chegar nesses sítios aí? Bom, tem que ter alguma explicação. Patência de forame oval não me convence muito. Por quê? Você comumente tem uma pressão do átrio esquerdo maior do que no átrio direito. Então, o sangue passa do átrio esquerdo para o átrio direito. Não o contrário. Se o doente tiver hipertensão arterial pulmonar, aí a pressão do átrio direito se iguala com a do átrio esquerdo, e aí, na síndrome de Eisenmenger, você tem a inversão do fluxo. Aí a gotícula de gordura pode ir do átrio direito para o átrio esquerdo e também ir lá para a retina, para a cérebro. Só que essas regiões aqui, que são comumente acometidas, elas sofrem mais pelo mecanismo metabólico, não necessariamente o oclusivo. Mas olha só, existem outras causas. Se você tem uma microfístula arteriovenosa pulmonar, então antes da rede capilar pulmonar já tem uma comunicação da artéria com a veia. Então a gotícula de gordura pode ganhar circulação sistêmica e embolizar cérebro, retina e pele. Isso é interessante, é um mecanismo bem interessante. Você tem uma deformação das microgotículas gordurosas que faz com que elas tenham um diâmetro em angstrom capazes de ultrapassar a rede capilar pulmonar e ganhar outros órgãos. Nesses órgãos, elas, como são gotículas muito pequenininhas, elas não necessariamente serão oclusivas, mas serão responsáveis pela síndrome metabólica, tá? Local. E esse local seria, então, sistema nervoso, retina e pele, além do pulmão. Mas intestino, rins, outros órgãos já foram descritos como sendo envolvidos pela síndrome. O que nos interessa é mostrar a imagem pulmonar. No mecanismo bioquímico, o que acontece? Aquela gordura que chega lá e entope o vaso, ela não faz só um fenômeno obstrutivo, oclusivo ali, um fenômeno mecânico. Ela vai gerar uma hidrólise pela lipase produzida pelos pneumócitos. Com isso, vai haver a produção de ácidos graxos livres, que é uma substância altamente tóxica ao tecido parenquimatoso pulmonar, tanto alveolar quanto intersticial, e no endotélio vascular também, com liberação de aminas vasoativas e prostaglandinas, recrutamento neutrofílico, como uma resposta inflamatória aguda,
hemorragia, edema intersticial e edema alveolar. Então, a gente viu que, por enquanto, que a gente consegue ver, além do fenômeno oclusivo, é uma toxicidade que leva a um edema não cardiogênico com dano alveolar e hemorragia. Isso vai culminar com a morte do pneumócito e tudo isso associado leva a uma síndrome de angústia respiratória. O que é a síndrome de angústia respiratória? É um edema não cardiogênico associado a dano alveolar difuso, cujo substrato anatomopatológico é colapso alveolar, destruição intersticial, destruição endovascular e hemorragia focal. É exatamente o que acontece aqui. E o que mais se manifesta nos pacientes com embolia gordurosa não é o mecanismo mecânico, como se fosse um tromboembolismo pulmonar de natureza venosa, de doença venosa periférica. É uma manifestação metabólica, é a que predomina no quadro. A SARA é a que predomina. Então, agora vocês estão entendendo. Apesar de existir um fenômeno mecânico de oclusão, o fenômeno bioquímico, o mecanismo bioquímico, é o que responsabiliza a tríade que a gente conhece. Paciente politrauma, já com uma fixação de parafuso, fixação do pubis, está aqui a reconstrução 3D desse paciente. Ele fez aqui, ó, um edema não cardiogênico, com algumas áreas de coalescência, mais vidro fosco, né? E aí vocês estão se perguntando se isso é um mecanismo sistêmico, essa liberação de ácido graxo, essas substâncias vasoativas, todas elas interagem com o corpo inteiro. Como é que vai comprometer um pulmão mais do que o outro? Esse é um caso muito bonito. O caso mais bonito de embolia gordurosa que eu tenho. Vocês vão entender por quê. Então, realmente, olha, chama a atenção de que tem muito mais comprometimento. Ainda não desenvolveu SARA. A extensão da doença aqui nesse paciente não ultrapassou o limite, ele estava ainda saturando bem, né? E deu sorte, foi um paciente que evoluiu bem. Não evoluiu para SARA. Tá? Mas ainda fica aquele questionamento, por que a preservação parcial do pulmão esquerdo? É que o paciente também tinha tromboembolismo venoso. À esquerda. Bonito o caso, né? É como se o tromboembolismo aqui, a oclusão vascular, estivesse protegendo o paciente com oligoemia e, consequentemente, menos substâncias vasoativas interagindo com o parênquima pulmonar. Bacana, né? Isso eu nunca vi publicado, isso foi uma conclusão que nós chegamos. Se alguém achar que eu estou errado, pode até falar que eu estou errado. Tá? Mas, a princípio, foi a interpretação que nós fizemos. Outro caso, fratura plurifragmentar trocanteriana, uma lesão discreta no parênquima pulmonar na fase aguda e que rapidamente evoluiu para edema não cardiogênico, com dano alveolar difuso, saturação baixa, uma SARA clássica. Muito bem. Ficou bonitinho, né? Com isso, nós terminamos a penúltima aula e vamos mais tarde para as doenças da aorta, terminando com os eventos emergenciais. Só que eu optei em aumentar o nosso leque de doenças, urgências torácicas. Nós vamos falar um pouco de radiologia também nos pacientes da UTI. E é possível que eu mostre para vocês o vasto material que eu tenho sobre iatrogenias no tórax, tá certo? Que algumas delas serão emergenciais, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima. Tchau, tchau.